Parabéns, Mansueto, pela apresentação. E não é tema focado, mas eu queria que você fizesse uma análise muito rápida de algo que impacta nisso tudo e que é uma preocupação enorme, dívida pública nacional. Hoje nós tivemos divulgação aí que subiu numa pancadinha de leve, nós tivemos 50 bilhões de aumento na nossa dívida, que foi para 1 trilhão 850. Nós não temos ativos para realizar, nós não temos perspectiva de rolagem dessa dívida a longo prazo, como os países têm estabilidade. Aonde é que vai parar essa situação? Em conjunto a isso, que análise você faria dessa decisão do governo hoje de controle das taxas de juros, essa empurrada que o governo está dando, forçando os bancos a reduzir as taxas de juros, quando a gente sabe que o juro mais caro é aquele que não existe. Quer dizer, proliferam-se agiotas, empresas de factoring, à la vontade no Brasil inteiro. E uma análise também que eu acho que o ITV deveria fazer, nós damos aí, analisamos o problema, nós deveríamos, presidente Tasso, fazer um rol de sugestões, qual é o caminho, o que nós vamos fazer. Nós precisamos crescer a poupança nacional, o poder público não tem essa condição, tem como fazer isso pela iniciativa privada. Quer dizer, esse conjunto de fatores tem que reduzir o gasto. Como é que nós vamos fazer? Então, eu acho que essa é uma contribuição tão importante quanto levantar o problema de um tema desse, é a gente caminhar para uma sinalização de soluções e até embasar isso em planos de governo que nós vamos trabalhar daqui para frente. Deputado, em relação à dívida pública, tem uma coisa bastante interessante. Primeiro, as pessoas têm a percepção que a dívida pública no Brasil é pequena, porque normalmente se olha muito para a estatística da dívida líquida. A dívida líquida do Brasil é em torno de 40% do PIB, a dívida bruta é mais de 60% do PIB. Na realidade, quando a gente faz uma comparação internacional, a Espanha entrou nessa crise que está, a dívida bruta da Espanha era 66% do PIB. Era muito semelhante à nossa. Então, na realidade, a nossa dívida, ela não é pequena. Segundo, tem uma coisa bastante interessante, que se a gente olha o comportamento da Selic, a Selic em 2003 era 23% ao ano. A Selic hoje está em menos de 10% ao ano. Então, ela caiu de 2003 até hoje mais de 13 pontos. Qual foi a redução do custo da dívida? Foi menos de 3 pontos. Menos de 3 pontos. Aí você vai perguntar, mas por que a redução do custo da dívida foi tão pequena? Por 3 coisas. Primeiro, por causa dessas operações de crédito direcionado, como essas operações do BNDES. Isso tem um custo fiscal, que é o diferencial de taxa de juros, e isso impacta o crescimento da dívida bruta. Segundo fator foi a acumulação de reservas. Foi muito bom o Brasil acumular reservas? Foi. Só que o Brasil hoje, ele é credor líquido em dólar. A gente tem hoje muito mais reservas do que a dívida externa do país. Hoje, essa acumulação de reserva tem um custo muito alto. E isso tem um custo fiscal que aparece no crescimento da dívida. E terceiro, foi o crescimento da dívida pré-fixada. A gente começou a alongar a dívida no Brasil em 2003, 2004, 2005, quando os juros eram muito altos. E a gente está pagando um custo muito alto por isso. Então, na realidade, esses 3 fatores explicam por que a dívida é tão elevada. E essa dívida é bastante elevada também e aumentou ainda mais por esse tipo de operação que a gente mostrou aqui com o BNDES. Então, claramente, uma coisa é eu reduzir a taxa Selic no grito. Outra coisa é o impacto disso na dívida pública, que ainda foi muito pequeno. Em relação à redução da taxa de Selic e da questão do spread, o senador Tasso foi o relator de uma comissão da crise lá atrás, no Senado Federal, e que o presidente da comissão era o senador Dornelles. E você fez um documento, eu acho que vale a pena resgatar esse documento,
e que você tenta explicar ali por que é que o spread bancário no Brasil é tão elevado. E é um conjunto de fatores, é imposto elevado, é crédito direcionado, é questão de compulsório muito elevado, é uma série de coisas. Na questão de concentração bancária, o que me assusta é o seguinte: todo mundo nessa sala quer juros menores, mas se realmente o setor bancário do Brasil era concentrado, significa que as instituições desse país não funcionaram. Significa que o Banco Central não funcionou ou o CAD não funcionou. Quando você tem um mercado concentrado, você tenta desconcentrar aquele mercado com a atuação das agências que são responsáveis pela concorrência, como é o caso do CAD ou Banco Central. Se de fato a gente conseguir reduzir juros no grito, significa que as nossas instituições que deveriam olhar concentração de mercado, no caso específico de banco, não funcionaram. Isso me deixa muito assustado, porque pode passar a impressão que você pode resolver os problemas do Brasil no grito, e você não resolve. Quer dizer, o PAC não está andando. Grande parte da execução do PAC é financiamento habitacional. O financiamento que você dá, você computa aquilo como gasto do PAC. Então, a gente não resolve os problemas desse país no grito, a gente resolve os problemas desse país com reformas institucionais. Então, isso me preocupa muito. É muito bom, eu torço para que dê certo essa redução muito forte dos juros do spread bancário, mas, por outro lado, se isso acontecer, significa que o Banco Central e o CAD não fizeram o dever de casa. Flechinha, estava sentindo sua falta. Você falou que um setor que deve se recuperar é a indústria da mineração. Ao mesmo tempo, você falou que não tem como competir a indústria do aço. Então, o Brasil vai voltar a décadas anteriores de se tornar exportador de commodity? A tendência é essa. O equilíbrio que a gente tem hoje é claramente aumentar muito a participação de commodities na exportação. Talvez não chegue a 70%, 60% como foi nos anos 70. Mas claramente, quer dizer, a exportação hoje de produtos primários no Brasil já é muito maior do que manufaturado. A participação de manufaturado hoje vem perdendo claramente nos últimos 3, 4 anos, perdeu participação, a exportação de produtos primários ultrapassou de manufaturados. Então, a nossa tendência é essa. Você, inclusive, vê a siderúrgica, os grupos que têm siderurgia, como o Grupo Gerdau, eles estão investindo hoje fortemente na mineração. Então, na realidade, hoje é muito mais rentável eu dar um passo para trás do que dar um passo para frente. Quer dizer, hoje, o que está acontecendo é que é muito mais rentável eu ir para o início da cadeia do que agregar valor. Ok, deixar aqui. Eu queria agradecer ao Mansueto, fazer um agradecimento bem especial ao Mansueto por ter vindo aqui conosco hoje, atendendo ao convite. Isso aqui é inteiramente voluntário do Mansueto, não tem nenhum tipo de compensação e com certeza foi muito importante, acho que é muito importante uma contribuição que você já tem dado aí ao longo desses anos, e espero que tenha sido realmente interessante para toda a bancada e que seja por um fio, um tema de discussão que a bancada possa levantar aí quando sair dessa coisa de não ficar só em CPIs e etc., ter temas de interesse nacional, que com certeza que o nosso S já está assumindo esses temas aí pelos artigos que eu vi escrevendo, e é importante que o PSDB assuma a vanguarda disso aí. E gostaria, enfim, de agradecer a todos e depois, né, João, fazer uma avaliação aí com os deputados, senadores, do que acharam da iniciativa e se realmente a gente deve manter esse hábito. Tasso, em primeiro lugar, meus cumprimentos aí pela iniciativa, né, algo que muitos de nós informalmente já vimos conversando sobre de que forma darmos mais operacionalidade à nossa ação política. Esse é um momento também, de alguma forma, de encontro da bancada. Mansueto, mais uma vez, aí, meus cumprimentos pelo brilho. Eu quero sugerir duas coisas. Primeiro, que em cada um desses encontros, que deverão ser, segundo sua sugestão, temáticos, a assessoria do Instituto, enfim, do próprio partido, em parceria,
produzisse um documento sucinto, objetivo, que aqueles que não estão aqui possam compartilhar e que nós possamos fazer rodar por aí, cada um enfim, nas conexões que tem, enfim, começarmos a criar talvez uma agenda dos temas relevantes que nós estamos tratando. Então, um documento sucinto de uma, duas laudas, eu acho que deveria ser uma praxe, viu, João Almeida, da partir de cada reunião como essa. E eu quero sugerir, em segundo e último lugar, aproveitando a presença dos companheiros aqui, que você já visse se há alguma sugestão dos que estão aqui em relação ao próximo tema, para que a gente faça uma coisa um pouco mais ampla, né? Porque já só nós que estamos ouvindo, tem muita gente aqui com sugestões para dar, e a partir daí você toma a decisão, para quem já tenha daqui 3 ou 4 semanas uma próxima reunião. Não sei se alguém tem alguma, devolva a palavra para o presidente, se ele quiser conduzir dessa forma, quem tiver sugestão sobre temas. Bom, fica aí a pergunta do Aécio. Alguém tem sugestão para o próximo tema, para a próxima reunião, mas eu queria aproveitar e colocar o seguinte, também sobre o tema que houve uma discussão nossa na diretoria do ITV, se seria sempre temas circunstanciais, ou seja, temas do momento, como essa discussão que dá hoje, ao redor do juro, ou se nós deveríamos também ter temas que não são necessariamente temas da conjuntura daquele momento. Por exemplo, segurança, por exemplo, educação, por exemplo, e, enfim, mas então vamos colocar aqui, mas eu queria assim temas mais específicos, saúde, né? Educação, mas coisas específicas assim que a gente. Então, alguma sugestão? Nós estávamos pensando aí, João, no próximo tema, já tínhamos discutido alguma coisa. Se for ao redor da economia, tem esse PIBinho. O Cássio está levantando que na próxima reunião vai estar a questão do Rio mais 20. Podia ser. Ok? Hein? Tá. Então vamos procurar alguma. Tem várias pessoas ligadas a nós, mesmo lá em Minas tem aquele rapaz que é muito ligado ao tema que podia vir falar. Você fala com ele? Zé Carlos. Ok. Então vamos tentar de organizar isso, né, Ju? Tá bom, obrigado a todos aí.